Segundo marcador que a gente vai falar agora vai ser sobre a idade. Será que a minha idade ela vai influenciar no quanto que eu consigo ter de massa muscular? E é uma resposta meio óbvia que é sim, mas vamos aprofundar um pouco mais nessa, nessa resposta. Antes da gente pensar no organismo como um todo, nós começamos aqui, ó, tudo ele começa do átomo. O conjunto de átomos vai formar uma molécula. Esse conjunto de moléculas, organoides ou organelas, aqui nós temos mitocôndrias, ribossomos, enfim, esse conjunto aqui de organelas e organoides vão formar uma célula. Vamos focar muito nisso aqui agora. Por que vamos focar na célula? Porque toda hipertrofia ela vai acontecer, lembra, pelo aumento dos sarcômeros em paralelos. Essa modificação ela acontece na célula. Então, essa célula que está sendo modificada, é óbvio que também as organelas vão ser modificadas, mas vamos dar ênfase aqui na célula, porque se torna mais visível aqui para a nossa compreensão. Como eu tenho um conjunto de células formando um tecido, no caso, tecido muscular, esses tecidos formam órgãos, sistemas, e aqui nós temos o organismo, ou você aqui, o indivíduo. Essa célula, durante a nossa vida, ela passa por processos de multiplicação. Então nós temos um período no qual isso está sendo muito grande, atinge um platô que está sendo um ponto ótimo e depois eles caem. E a hipertrofia ela vai acompanhar esse desenvolvimento celular. E isso, quando a gente olha no esporte de altíssimo rendimento, no caso da hipertrofia nós temos aqui o fisiculturismo, o que vai acontecer? Nessa faixa etária, entre os 30 e os 40 anos, nós vamos ver os maiores vencedores. Por quê? Eu já consegui ter uma maturidade muscular, porque eu passei todo o meu período ótimo de hipertrofia, entre os 20 e 40 anos, desenvolvendo essa massa muscular. Então eu tenho aqui, ó, a partir do momento que eu nasci. Desde que eu nasci, eu tenho aqui marcadores aqui nos homens, no caso da testosterona, que vai acompanhar também esse crescimento, desenvolvimento do sistema nervoso, a diferenciação dos tipos de fibra, a massa livre de gordura, que aqui também vai estar entrando a massa muscular, e a força. Então, repara que esse não é um gráfico de quem está treinando força. Porém, apenas com crescimento, puberdade, olha o que acontece com a massa livre de gordura. Ela vai subindo aqui sozinha. E junto com esse crescimento aqui da massa livre de gordura, tem um aumento também da testosterona, que ela vem aqui, ó, baixa, porém na puberdade ela dá um pico. E junto com esse pico aqui, ó, da testosterona, tem o pico de outra coisa que é importantíssimo para a hipertrofia, que é a força. E aí eu tenho também o desenvolvimento aqui do sistema nervoso e a diferenciação das fibras, que eu não vou dar muita ênfase para isso agora não, mas mais para frente eu vou falar principalmente aqui do sistema nervoso, você vai entender melhor. Então, eu tenho aqui, nessa faixa etária aqui, de 20 aos 40, 18 a 38, meu ponto máximo para hipertrofia. Conforme eu vou envelhecendo, tanto a quantidade e a qualidade também desse músculo ele começa a ter uma queda. Ela vai começar a cair aos 40 anos, nos 50 ela vai diminuindo mais ainda, 60 e assim por diante. Entretanto, nas idades pré-puberdade, eu não tenho um efeito muito grande relacionado à hipertrofia. Eu vou ter sim um aumento dessa massa livre de gordura, principalmente da massa muscular, porém não necessariamente vai estar vinculado ao treino. Isso vai acontecer muito mais pós-puberdade. Por quê? O que vai acontecer aqui nos pré-púberes? Eu tenho, os meus axônios eles não estão aqui completamente melinizados. O que seria isso? Para a transmissão da informação que vem aqui do sistema nervoso central, até isso ser executado, eu tenho um caminho ali pelos neurônios. Esse neurônio ele tem uma camada que reveste, que vai ser a baía de mielina. E nos pré-púberes parece que esse neurônio motor ele ainda não está melinizado, então essa informação ela não é transmitida com tanta eficiência. Isso vai fazer com que eu não tenha uma qualidade motora tão boa, por isso que a criança ela vai ter uma letra que é uma letra ruim, ela talvez seja um pouco mais desastrada, e tudo isso está relacionado ao desenvolvimento do sistema nervoso. Lembra que eu falei que também acontece durante a idade? Deixa eu voltar aqui o gráfico, só para que você possa entender melhor. Eu tenho aqui, ó, tá vendo esse tracejado, que é o meu sistema nervoso.
Só que ele vem aqui, ó, muito grande, mas ponto ótimo, de novo, pós-puberdade aqui na vida adulta. Então, nas fases iniciais, ele ainda não está tão desenvolvido. Eu tenho baixo nível de testosterona, que vai influenciar tanto na massa muscular quanto na força, e pouca maturidade psicológica para continuar um sistema de treinamento. Nos pré-púberes, quando a gente está pensando aqui no treinamento deles, principalmente ganha ali de coordenação motora, a estabilidade deles e a mobilidade. O treino de força em si ele vai ter pouco impacto, então assim, é muito mais para você fazer com que ele aprenda a desenvolver uma sessão de treinamento, você não precisa pôr muita carga externa, até porque para ele controlar o próprio corpo já é uma dificuldade, então se você acrescenta muito mais a carga externa, isso vai aumentar. Então, treinos ali muito mais voltados para a coordenação motora, para que ele fique mais estável e que ele tenha mobilidade. Quando eu entro na puberdade, os meus neurônios aqui eles já estão mais melinizados, o que vai aumentar a minha coordenação motora. Eu ainda tenho aqui, ainda não está completo, mas eu já tenho maior nível de testosterona. Eu ainda tenho um problema aqui que ainda é pouca maturidade psicológica. Porém, do ponto de vista fisiológico, eu já começo a ter um ambiente melhor para eu desenvolver aqui a hipertrofia. Essa escala de Tanner, ela é interessante porque a gente associa sempre a puberdade e a adolescência, e não necessariamente isso, eles têm uma interseção, mas uma coisa não é necessariamente a outra, porque a puberdade no menino vai ser caracterizada principalmente ali pela primeira ejaculação, mas isso tem a ver com o aumento da testosterona, o que também vai mudar aqui a questão da genitália, que é, no caso, essa escala aqui de Tanner, que eu tenho aqui um desvio padrão que vai nessa fase 3, aqui dos 13 anos, aí também para baixo, mas principalmente aqui no estágio 4, que é onde eu tenho a fase da puberdade, que vai fazer com que eu tenha o desenvolvimento tanto do treino quanto da massa muscular. E o principal para ter hipertrofia é a fase adulta. Agora sim, na fase adulta, eu tenho maturação neural, eu tenho os hormônios sexuais sendo maiores, eu tenho um funcionamento ótimo das células satélites, que são aquelas células que vão fazer com que eu tenha o aumento dos sarcomas paralelos, são células não especificadas, que elas ficam em torno ali da fibra. Então, eu causei a microlesão, ela vai lá, regenera e eu aumento o músculo. Eu tenho uma menor incidência de inflamação crônica em relação à meia idade. O que é isso? São doenças mais metabólicas que também influenciam na hipertrofia. E eu tenho um aumento significativo em relação ao aumento comparado à quebra, que é a síntese de proteína comparada à proteólise. Quando eu envelheço, isso começa a se inverter. Então, nessa faixa etária que é adulta, aí eu tenho o ambiente perfeito. Eu posso ensinar todas as técnicas para ele, eu posso estar aumentando a carga de treinamento, eu posso progredir o exercício para ser mais avançado, eu posso colocar algo específico para o esporte. Aqui é o ponto ótimo, dos 18 aos 38 anos. E o mais importante é que eu sempre aumente aqui a carga, o volume gradativamente do treinamento, porque é assim que a gente tem o desenvolvimento da massa muscular. Esse estudo aqui ele fez uma avaliação aqui a longo prazo em militares em relação ao declínio da testosterona. O que veio acontecendo a partir aqui, dos 40 anos? Eu começo a ter cada vez mais uma queda significativa desse hormônio. Então, por consequência, nessa minha idade, eu já começo a ter quedas em relação ao meu rendimento e à minha massa muscular. O que vai acontecer aqui na minha idade, dos 45 até os 58 anos? Menor produção de testosterona. A minha questão ali da imunidade ela já não está tão eficiente quanto na juventude. Eu começo a ter um aumento maior da quebra comparado à síntese, e tudo isso aí, por consequência, diminui também na produção de força. Então, eu vou precisar de ter um trabalho muito maior para desenvolver resultado de hipertrofia. Porque a partir aqui dos 40 anos, começo a ter uma queda de 0,5% da massa muscular por ano. Porém, quando eu chego aqui aos 50 anos, isso vem aqui de 1 até 2 e a partir de 60, 3%. Então, principalmente aqui, para os idosos, aí o que vai acontecer? Eu já tenho uma baixa produção hormonal, o aumento da proteólise agora ele já é significativo em relação à proteína e, mais uma vez, eu tenho uma menor
produção de força. Então, o que isso pode estar resultando? Em caso de pessoas que elas não treinam nessa idade, um dos efeitos pode ser a sarcopenia. Esse sarco, ele significa carne, músculo, e penia é pouco, fraco. Então começa a ter uma pouca massa muscular. Aqueles idosos que você percebe que eles estão com um aspecto bem magrinho, mais fraco, isso nada mais é do que uma sarcopenia. Por quê? Eu tenho a quebra elevada em decorrência da idade e uma síntese mais baixa. Ou então posso ter os dois, que aí eu acabo aumentando esse problema. Então, como que eu tenho que fazer o treinamento de força para esses idosos? Nos idosos, uma das coisas que eu preciso aumentar ali é pensando no volume total de treinamento, claro que com responsabilidade para não lesionar. Porque eles vão precisar de um pouco mais. Eles vão precisar que a frequência seja melhor, que a periodização seja melhor, para que eles venham ter um melhor desenvolvimento. Porque eles já não estão naquela fase ótima, onde a janela de adaptação ela está bem alta. Então, quanto melhor for a prescrição das variáveis do treinamento, para esse grupo vai ser mais benéfico. Porém, dependendo também aqui, da genética, eu consigo ter também um aumento mais expressivo da massa muscular. Mas, via de regra, é um grupo mais difícil você ter bons resultados. Então, até para que eles mantenham uma capacidade funcional, sentar, levantar, empurrar as coisas de casa, subir uma escada, é necessário o treino de força para a manutenção da massa muscular. E, repetindo aqui, parece que quanto maior for a idade, existe a necessidade de você aumentar o volume. Esse volume aqui que eu estou falando em relação principalmente à frequência do treinamento. De novo, eles precisam fazer um pouco mais. Nesse grupo, ainda que seja necessário você fazer exercícios que tenham poucas repetições, que é o que ele faz, levanta da cadeira, empurra algo, pensando na hipertrofia, agora, aumento da massa muscular, talvez seja mais interessante você não colocar tanta carga para poucas repetições, porque eles começam a perder a capacidade de recrutamento também das fibras que têm uma contração mais rápida. Então, eu estou falando pensando aqui no aumento da massa muscular. Talvez seja interessante aumentar um pouquinho mais o volume, não estou falando que tem que ser muita coisa não. Ao invés de você preferir, por exemplo, repetições de 4 a 6, eu passo ali repetições de 8 até 15 repetições, porque se torna mais até agradável para esse grupo, pois conforme vai aumentando a idade, a capacidade de produção de força ela se torna menor. Vou encerrar esse vídeo e agora vamos falar sobre as diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino na hipertrofia.